Você sabe o que é um profissional T-shaped e psicogerontologia? Já ouviu falar? Venha conosco e descubra muito mais nesse papo que tivemos com a Sueli, que conseguiu unir tecnologia com arte e foi palestrar na ONU em Bruxelas. É professora universitária, mestre e trabalha em uma grande empresa de serviços de TI. Descubra muito mais em nossa entrevista. E aí, pessoal e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Nunca é Tarde, onde conversamos com profissionais de diversas áreas que deram uma guinada na vida ou, de repente, foram fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, mostrando que não existe um limite de idade ou de momento para a gente fazer algumas mudanças ou buscar novas oportunidades, né? Então, se você segue a gente normalmente, fique à vontade de clicar no joinha aí no YouTube, dar o seu positivo, de seguir o nosso canal e da mesma forma nos canais de podcast também, tá? Aí você não perde nenhum episódio. E eu sou o Ricardo Mandel, como você já sabe, eu sou o host Nada de Pânico e hoje vamos ter a presença do Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro, do Luiz Servati, de Indaiatuba, e temos uma convidada de São Paulo, né, a Sueli Nascimento. Ela é uma profissional que a gente pode falar T-shaped, né? Trabalha na SAP como Service Solution Advisor, tem uma longa carreira em TI, mas ela é muito versátil. Ela atua, quer dizer, já atuando como escritora, como palestrante, como coach, professora, e muitos assuntos ligados à diversidade. Então vamos começar, Sueli. Fica à vontade de dar um oi, de dar uma apresentação inicial para a gente começar aqui o nosso papo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação, já que você falou em diversidade, eu vou aproveitar e fazer uma apresentação para aqueles nossos amigos que têm uma baixa visão, né, ou que não enxergam. Então, eu sou uma mulher negra, 50 a mais, eu estou usando óculos, tenho cabelos pretos e mais ou menos um pouquinho abaixo dos ombros, tenho uma corrente, né, no pescoço, e tenho um vestido, na realidade, que é branco e preto. Tá? Eu sou mulher, e estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo e contar um pouquinho da minha história. É sempre gostoso, né, contar um pouquinho da história da gente, mas muito obrigada mesmo pelo convite. É verdade, eu acho que é muito legal a gente resgatar um pouco da nossa história. É bom para nós que fazemos isso e principalmente bom para as pessoas que podem estar ouvindo. E eu queria começar, Sueli, eu mencionei que você é uma profissional T-shaped, né? Então eu queria saber o seguinte, o que é uma profissional T-shaped? Pois é. Assim como você, a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, eu também estranhei, eu não sabia o que era. Eu recebi um convite, né, de uma revista aí de grande circulação, uma revista brasileira de grande circulação, e a pessoa falou, estamos fazendo uma matéria com profissionais T-shaped. Eu falei, gente, o que é uma profissional T-shaped? Que classificação é essa que eu tenho, né, além de todas as outras que a gente já tem na vida? E aí ela me explicou que era uma pessoa que tem um conhecimento profundo de alguma área, né, que é a linha vertical do T, porém tem várias outras especialidades, tem vários outros conhecimentos, a linha horizontal do T. Aí eu falei, bom, então é aquilo que, né, historicamente, ali no passado, a gente conhecia como uma pessoa que tem realmente múltiplos conhecimentos, né, e uma pessoa... Aí eu falei assim, bom, e acho que eu tenho isso mesmo, eu conheço, né, várias coisas. E ela acabou fazendo a entrevista, foi uma indicação do próprio editor, e aí, assim, eu acabei até colocando no LinkedIn essa questão do T-shaped, mas sempre as pessoas perguntam, né, o que é uma profissional T-shaped? Então, assim, múltiplos conhecimentos, né, eu diria. Uma pessoa generalista, né, que antigamente generalista, a gente falava isso, generalista, né? A questão de ter o Exatamente. especialista e o generalista. E Exato. olhando hoje no mercado de trabalho, você que também tem muita experiência, você acha que um profissional T, né, um T-shaped, agrega muito valor nas empresas e nos negócios, né? Eu estou certa que sim. Né?
na realidade, o que aconteceu comigo, né? Eu tive duas formações originalmente. Então, eu fiz a minha primeira faculdade, foi uma faculdade de artes plásticas, então eu sou professora de educação artística, e a minha segunda formação é em processamento de dados, uma tecnóloga em processamento de dados. E aí, assim, era muito difícil explicar isso, né, lá nos anos 80. Hoje não, hoje a gente já se provou que tecnologia e arte, elas andam juntas. Então, a gente tem muito profissional de user experience, por exemplo, onde trabalham aí essa questão daquilo que é bonito, daquilo que deixa usual, né, e mais amigável a experiência de quem está usando um computador, por exemplo. Mas nos anos 80 foi bem difícil. Eu acho que hoje já se consagrou, né, e as pessoas entendem o que é trabalhar com arte e tecnologia. E você tem um exemplo que você consiga dar, que você aplicou e colheu resultados? Eu tenho um exemplo assim, maior do que a minha história, né? Por exemplo, se você olhar o Google, né? Se você olhar a Microsoft e todos os softwares que a gente usa hoje, eles têm uma interface gráfica, né? Gráfica, colorida, tudo a gente arrasta, né? A gente Ctrl-C, Ctrl-V, as pessoas já nem conhecem mais. Então, assim, e aí você está unindo a tecnologia, aquilo que é belo. Sueli, aproveitando o gancho aí da união de arte com tecnologia, eu já passei por essa experiência no passado, no surgimento do web design. Eu queria saber se você já sentiu o mesmo, porque eu cheguei a agenciar uma fábrica de software com desenvolvimento dos sites, onde tinha os web designers, que eram os artistas, né, e o pessoal de tecnologia. E uma dificuldade que eu tive em juntar esses dois grupos foi que tecnologia, projetos têm prazo. E os web designers chegavam para mim: Sérgio, a minha arte não tem prazo, né? Não nasce de um dia para o outro. Às vezes eu preciso de uma inspiração, entendeu? Isso chegou a acontecer na sua carreira. Eu achei super interessante, né? Porque eu tive que linkar os dois grupos, né? Porque eu tinha prazos para entregar, né? Na realidade, assim, eu tive outras questões, para te falar a verdade, com relação à união da arte e a tecnologia. Mas eu nunca fui uma programadora, né? Eu sempre trabalhei na maioria do tempo, eu trabalhei na área de desenvolvimento, mas eu não tive, né, essa questão que você está falando. Eu preciso de uma equipe e fazer as pessoas conversarem e tal. Tiveram outras profissões, outras atividades que eu tive que fazer conversar, sim, mas não exatamente com relação à arte. Mas eu entendo o que você está falando. As pessoas, eu cresci num ambiente de muitos engenheiros, né? Então, meu irmão é engenheiro e eu tenho vários amigos, e trabalhou aí, né, na empresa de vocês, eu tenho vários amigos engenheiros. Então, cada vez que eu falava que eu fazia artes plásticas e, ao mesmo tempo, fazia tecnologia, eles falavam assim: mas você é aquela pessoa que fica admirando o sapato dentro da gaiola para fazer um desenho, por exemplo, né? Hoje todos eles estão arrependidos do que disseram. Porque você fez paralelos dos cursos, né? Exatamente. Mas você fez tecnologia, uma curiosidade, você fez tecnologia porque sabia que o mercado de artes plásticas era ruim, era fraco. Era mais difícil, né? É o mercado mais difícil, né? Você foi para esse lado ou você achava que já tinha aptidão para as duas áreas? Não, na realidade, tudo começou. Eu sou do interior, né? Nasci em São José do Rio Preto e vim para São Paulo aos 17 anos. Eu vim para fazer a faculdade de artes plásticas e eu sabia que eu não seria uma artista. Eu queria ser professora de educação artística, né? Que é a formação. Então, eu não vim enganada, até aí tudo certo. Trabalhei, fiz o primeiro ano. No segundo ano, eu percebi que eu não ganharia dinheiro com aquilo. Por que eu não ganharia? Não que a profissão fosse ruim ou tivesse algum problema. Eu era uma pessoa, eu tinha medo de andar em São Paulo. Então, eu morava num bairro, em Higienópolis, que era uma área central, uma área nobre da cidade. Trabalhava em duas escolas walk distance. Então, assim, uma eu atravessava a rua, já estava na escola, e a outra era um pouquinho na Praça Roosevelt, eu descia mais um pouquinho a pé, eu estava na escola. Só que quando você entra para dar aula no estado e você é nova,
Você precisa ir para onde tem escola que você possa começar. E às vezes não seria ali. E eu tinha medo. Eu falei, não, isso eu não vou fazer. Então, por isso, eu falei, não vai dar certo eu trabalhar com educação artística. Não vai dar certo eu ser professora de educação artística, porque o começo da minha carreira vai ser muito difícil. E aí, conversando com a minha família, eu disse, olha, eu quero fazer uma outra faculdade. Essa faculdade eu não quero mais fazer. Assim, não é que eu não quero fazer, eu não vou trabalhar com isso e eu não vou viver disso. E os meus pais, na época, disseram, tudo bem, você pode fazer uma outra faculdade, volte para o cursinho, faça o cursinho e faça a faculdade. Porém, esta você vai terminar. Eu confesso para vocês que eu tinha um histórico de abandonar algumas coisas, né? Então, os meus pais falaram, não, agora já não dá mais, né? Já cresceu, então não vai terminar. E, assim, uma das melhores coisas que eles fizeram por mim, né? Falaram assim, você vai terminar essa faculdade, mas você pode, sim, fazer uma outra faculdade. Então, eu fiz 6 meses de cursinho, prestei o vestibular, e aí você fala assim, mas como surgiu da onde a história de fazer processamento de dados? Né? Meu irmão também fazia Mackenzie, fazia engenharia, ele falou assim, você gosta de matemática, então eu sugiro, né, dê uma olhada e veja se você se interessa por uma profissão que está surgindo aí e que promete, tem um bom futuro, que é processamento de dados. Então, você faz a faculdade de tecnologia. E para me incentivar, ele me deu um TK-85. Por que ele me deu um TK-85? Não só porque eu não queria mais fazer a faculdade de educação artística, porque quando nós éramos pequenos, eu queria... ele dizia, meu irmão nasceu dizendo que seria engenheiro, né, que você faria uma faculdade de engenharia. Eu falei, bom, já que você vai fazer uma faculdade de engenharia, você vai construir para mim um robô. Eu quero uma Rose igual a Rose dos Jetsons. Todo mundo, né, queria uma Rose, né? Sim, uma padrão, Rose, exatamente. Né? E hoje elas existem, graças a Deus. Exato. Eu falei, olha, eu não gosto de fazer serviço doméstico, eu só gosto de passar roupa e fazer comida, o resto eu não gosto de fazer nada. Então, você vai arrumar para mim, vai construir para mim uma Rose. E aí, ficava sempre atormentando ele, que ele tinha que fazer um robô para mim de qualquer jeito, né? Ele cresceu e realmente tornou-se engenheiro, né, elétrico. E não construiu a Rose, mas ele me deu um computador, e que foi um grande incentivo. Então, aí eu peguei esse computador e comecei a brincar com ele lá, né? Fazia alguma coisa, fazia um programa, e eu falava, nossa, que coisa interessante, né? Ele responde do jeito que eu quero, né? E aí tinha um curso de férias na USP, porque eu gostava realmente muito de matemática, então tinha um curso de férias que era de Pascal. Aí eu fui fazer esse curso de Pascal durante as minhas férias de janeiro. Então, eu aprendi Basic, aprendi Pascal. Eu falei assim, gente, essa história de computador não vai mudar só a minha vida. Isso é muito mais interessante que qualquer outra coisa. Isso vai mudar a vida de muita gente. Então, eu quero fazer processamento de dados. Então, foi aí que eu entrei na Faculdade de Tecnologia. Eu fazia artes plásticas durante o dia e fazia tecnologia à noite. E eu entrava na sala de aula carregando escultura, carregando serigrafia, carregando um monte de coisa. E como era à noite, as pessoas já trabalhavam. Eu tinha amigos que já trabalhavam. E aí eles olhavam assim, como se eu fosse. Então, assim, tudo começou aí. E eram poucas mulheres, não eram? Na turma? Eram poucas mulheres. A gente tinha por volta de uns 50, 60 alunos. Deveria ter bem umas, sei lá, 15, 20 também. Tinha bastante meninas, mas bem menos que os meninos. Então, muito cedo, né, eu descobri essa questão de, assim, olha, dá para fazer algo mais. E aí, sim, dá para unir tecnologia com arte. Porque eu achava que eram duas visões do mundo, diferentes do mundo, né? Mas elas eram complementares. Então, era isso que eu falava. E o meu primeiro estágio, eu fui fazendo uma empresa de embalagem de remédios. Então, eu falei assim, olha, eu posso aplicar o meu desenho, aquilo que eu fizer com o uso do computador, no marketing, por exemplo. Né? Marketing de remédio, né? Publicidade, propaganda de remédio. E aí, eu falei assim, bom, eu acho que isso é mais interessante, eu não vou abandonar a questão das artes, embora eu não vá lecionar, né, educação artística, mas eu não vou abandonar essa questão da arte. E fui vendo que isso cada vez mais estava relacionado, as duas áreas estavam relacionadas.
Mas naquela época, muita gente não percebia que tinha essa relação. Da mesma maneira que hoje em dia eu já fui fazer palestra para meninas que não veem uma relação, por exemplo, de tecnologia e enfermagem. Não vê uma relação de tecnologia com a arquitetura. Né? Então, assim, é muito... Hoje em dia, se as pessoas ainda têm essa dúvida, você imagine naquela época. Então, cada vez que eu ia procurar um trabalho, né, mandava meu currículo, aí sim eu tinha essa questão da pessoa perguntar, mas por que você fez artes plásticas e processamento de dados? E aí toda vez eu tinha que explicar, e a pessoa não entendia, tá? Não entendia, achava que não tinha nada a ver e que era um absurdo o que eu tinha feito. Aí eu ia de novo, levava o meu currículo e a pessoa perguntava de novo. Aí eu tirei. Eu falei assim, eu vou tirar a faculdade de artes plásticas e vou deixar só a faculdade de tecnologia. Afinal de contas, eu estou procurando um trabalho na área de tecnologia. E aí eu criei um outro problema. Porque a pessoa falava assim, o que você fez desde os 17 anos, quando você saiu da época, né, do colegial, hoje, ensino médio? Você ficou parada? Então aí eu passei a ser classificada como uma pessoa que não tinha conseguido entrar no vestibular aos 17 anos, né? Como se fizesse tanta diferença assim, mas naquela época era o que se apresentava. E aí eu falava, não, sabe o que é? Então, né, veja bem, acabava falando, eu falei, ó, eu entrei numa outra faculdade, mas eu tirei do meu currículo e tal. Aí ia de novo, mas, bom, então eu estava entre a cruz e a caldeirinha, né? Se eu colocar, era questionada, se eu tirasse, era questionada. E aí, né, conversando, né, com as pessoas, eles falaram assim, deixa, porque você tem um diferencial que alguém, né, que te contratar pode perceber que você tem esse diferencial e você é uma profissional mais preparada para trabalhar com a tecnologia. Sem dúvida. Não me interessou, né? Voltei com o curso, então, para o currículo. Aliás, isso é uma coisa que você mencionou interessante, né? A gente tem aquele negócio de, chegou aos 17 anos, tem que entrar na faculdade, né? Aquela pressão, aquela coisa, né? Que muitas vezes até o que as pessoas fazem nesses anos que elas não estão, estudando, né? Vai ser muito importante no futuro para a carreira delas, né? Em termos de experiência, em termos de atividades e tudo mais, né? Mas então você deixou no currículo e aí você começou a ter um monte de oportunidade de emprego, é isso? Exatamente. Aí deixei no currículo e esqueci dessa história e contava que sim. Não, e assim, acabei assumindo realmente que o contrário do que as pessoas diziam. Não, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, não, tem a ver, sim. Eu consigo ver uma ligação e aí eu mantinha um diálogo com essa pessoa no sentido de mostrar para eles que tinha uma vantagem em trabalhar com artes plásticas e também ter a formação em artes plásticas e também em processamento. E aí deu certo. Computação gráfica, né? Aí, exatamente, mas é que assim, tinha gente que nunca tinha ouvido falar, né? Então, e cá entre nós, e cá entre nós, computação gráfica existe desde os anos 80. Sim. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu acabei entrando numa empresa, eu trabalhei na universidade durante alguns anos e tinha aquela vontade de conhecer uma empresa que não fosse aquele ambiente, porque, né, a universidade era uma empresa, mas que não fosse acadêmica. Né, que tivesse uma produção. Eu adoro a área de produção, então eu queria ver como é que as coisas eram feitas. Falei que eu era curiosa. Né? Como que as coisas são feitas? Pessoal, nunca trabalhei numa empresa de produção. Tá? Eu sempre trabalhei em empresa de serviço. Mas eu tive a oportunidade, enquanto estava na empresa de auditoria, né, que foi meu primeiro trabalho fora da universidade, de fazer, por exemplo, inventário físico em N empresas. Né? Fiz até... Fui até para uma empresa que fazia prego, empresa que fazia tinta, empresa que fazia chocolate, empresa que fazia balança contadora. Então, fazer inventário, fazer de repente inventário de prego deve ser complicado, hein? Exato. Mas eu fui muito bem tratada nessa empresa, né? A pessoa contava ali, tem uma balancinha para contar. Mas, enfim, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer várias empresas, várias produções, né, de empresas, de negócios, mas trabalhei numa empresa de auditoria. E naquela época, para você ter ideia, não tínhamos computador. O que a gente tinha era um pool de digitação. Então, tudo que você fazia manual era entregue para esse pool de digitação e as meninas, porque não são mulheres realmente, elas digitavam ali os relatórios e tudo que a gente precisava.
aí o jogo ficou muito legal, que era trabalhar realmente na área que eu queria trabalhar, que era auditoria de sistemas. Então, eu passei a fazer... E a auditoria de sistemas, né, o que a gente faz? A gente faz um trabalho prévio, antes da auditoria convencional, antes da auditoria contábil, que define a extensão dos trabalhos da auditoria convencional, né, da auditoria contábil. Então, aí sim eu comecei a trabalhar com tecnologia, onde foram comprados os computadores para os auditores, né, não só para a área de digitação. Então, eu pude capacitar toda a empresa, né, que foi também muito legal, foi um desafio, não só capacitar em auditoria de sistemas, mas no uso do computador, né? Então, os softwares que a gente tinha ali, a gente fez os treinamentos para as pessoas e tudo mais, e claro, né, esse lado da criatividade sempre me ajudou, né, a montar esses treinamentos, a ter um diferencial, né, que não fosse um curso só. Hoje a gente tem as plataformas, né, super assim, inteligentes de capacitação, de treinamento, mas naquela época se aprendia com aquelas apostilas, né, em inglês, apostilas grossas e tal. Então eu tive como fazer um material mais bacana, assim, mais palatável para os meus colegas, né? E aí fiquei nessa empresa durante 6 anos. Na verdade, eu saí, depois voltei, mas no total foram 6 anos. Ninguém aí questionava mais a questão das artes, né? Porque a gente começou a ver que era muito interessante. As pessoas começaram também a ter os seus computadores pessoais, então traziam do Japão, traziam dos Estados Unidos, e aí era também mais fácil de trabalhar, né? Não, e mais ou menos foi aquilo que você falou, né? À medida que você começou a ter o computador pessoal, você começou a ter interface gráfica, então isso passa a ser uma coisa natural, né? Você acaba vendo isso mesmo. Agora, uma coisa que eu queria tocar aqui rapidinho, Sueli, eu sei que além da carreira de TI toda, você escreve livros também, você é escritora, né? Exato. Como é que foi isso? Quer dizer, além de ser uma artista plástica, mexe com TI e também escreve livros. Como é que foi essa mudança e quando que foi? Foi ainda no passado ou é uma coisa mais recente, já como sênior, que você resolveu escrever livros? Como começou a história dos livros, né? Eu fazia uma boneca, porque artes plásticas nunca me abandonou, né? Em termos de artes plásticas pura, né? E não aplicada a TI ou TI aplicada na artes plásticas. Eu fazia uma bonequinha de feltro, né, à mão, e comercializava essas bonequinhas. E aí as pessoas perguntavam, poxa, mas não tem uma historinha? Não tem uma historinha? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi em parceria com uma senhora, 60 a mais, que contou junto comigo a história dessa bonequinha. Então, esse foi o nosso primeiro livro, Manuela, a Boneca Tagarela. Aí nós fizemos a primeira edição, a segunda edição, e depois paramos aí de fazer o livro. Depois, né, mais recentemente, eu fiz o mestrado. Aí, depois do mestrado, escrevi a minha dissertação, e a minha dissertação foi na área de RH. Né? E, com o tempo, eu fui convidada para escrever também alguns capítulos de livro. Né? Então, eu tenho um livro em parceria, e depois foram capítulos. Com a PUC, escrevi um artigo, né, sobre inteligência artificial. Depois escrevemos o TI de Salto, que é um livro que conta um pouquinho da minha história. Na realidade, ele conta a trajetória de várias mulheres na área de tecnologia. Ele já saiu agora no dia 8, Dia Internacional da Mulher, quarto volume, né? Não a quarta edição, mas o quarto volume. Então, eles têm, em média, acho que 15 a 20 mulheres por livro, né? Então, para vocês verem, tem bastante mulher aí, a gente vai até juntar aí de alguma maneira. Na área de TI tem muitas mulheres, né? Muitas. Então, a gente vê cada vez mais, exato, né? Então, tem as mulheres de TI. Então, tem um capítulo desse livro e tem um livro de gestão, né, que eu também escrevi um capítulo em parceria com a gestão de diversidade, equidade e inclusão, com profissionais, né, gestores negros. E aí, assim, isso está pronto, está entregue para o mundo, está entregue para o mercado. E eu estou agora, nesse exato momento, eu tenho uma outra paixão, que é a questão do envelhecimento, né, que me acompanha aí desde muito criança.
E estou escrevendo um livro, aguardem, deve ficar pronto aí mais para o final do ano, que é um livro de comunicação entre as gerações. Então, esse é o livro que eu estou escrevendo, que vai ficar pronto aí até o final do ano, que é um livro de comunicação. Né? Que eu achava, quando eu fazia faculdade, eu lembro que eu tive aula de semiótica, e eu costumava dizer o seguinte, falava assim, olha, a comunicação é o mal da humanidade. Depois eu refinei, né, gente? Porque com 18 anos você acha que é o mal, mas depois você pensa, não, comunicação é o bem da humanidade, né? Se bem dita, se bem falada, né, e se atento a essa questão, a gente pode ter uma vida muito mais saudável, né? Se comunicando bem. E aí são histórias, né, de comunicação e vocês aguardem, que vai ser bastante legal. Que legal! Então, eu vejo que você escreve é uma coisa muito ampla, né? Desde uma coisa talvez mais infantil, até mulheres em TI, diversidade e pessoal sênior. Que legal, né? Exato, muito amplo. E isso já é o T da parte horizontal. Exato. Você vê várias frentes aí. E você faz isso, essa parte em horário livre, fora do seu dia a dia de trabalho? Não, escrever fora do meu horário de trabalho. É que assim, eu costumo brincar também, por exemplo, mulher negra 50 a mais. Assim, eu já sou um exemplo da diversidade. Né? Então, eu posso trabalhar em várias frentes isso, né? Sueli, deixa eu perguntar um negócio para você. Estou vendo sua formação educação artística e processamento de dados. Eu estou lendo a colinha aqui. Mestre em administração de empresas, 3 pós, gerente de produto, coach, mentora, profissional. Eu pulei um de propósito aqui para te perguntar. O que é psicogerontologia? Então, psicogerontologia é o estudo do envelhecimento. Que é uma de suas especialidades, eu estou entendendo aqui, né? Então, isso que eu falei, essa é a menina dos olhos, né? Eu tive avós bastante velhos, né? Quando eu nasci, o avô, por parte da minha mãe, tinha 80 anos. E, assim, o meu pai também, eu nasci, meu pai tinha 46. Para aquela época, né? Então, assim, era já uma pessoa que, normalmente, os homens, assim, com 20 e poucos anos, 30 anos, tinham filhos, e eu nasci, meu pai tinha 46. Então, eu fui rodeada de avós de amizade. Né? Aquelas avós que a mãe fala, dona fulana é avó, então passa a chamar de avó Cesarina, avó Juvenária, avó não sei o quê. O que as crianças hoje, né, há pouco tempo, tinham as tias, né, que agora também não pode mais chamar de tia, porque tia é outra coisa, né? Professora não é tia. Mas eu tinha os avós, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que Bom, primeiro que ninguém tinha tantos avós quanto eu tinha. E que as pessoas não encaravam o idoso, a sabedoria do idoso, tudo que a pessoa mais velha traz, da mesma maneira que eu. Aí eu falei assim, gente, alguma coisa está fora da ordem. Porque ou eu vivo no mundo paralelo, né, ou o que acontece? Né? E aí eu fui entender que assim, as pessoas tinham um pouco de reserva, um pouco até de pânico do envelhecimento. Eu falei, bom, eu vou estudar esse processo do envelhecimento. Porque eu não vejo dessa maneira. Provavelmente, num curso de gerontologia, as pessoas vejam como eu. Se eu aprender alguma coisa e não usar na minha vida, na minha carreira, no mínimo eu vou usar para a minha vida. Porque o meu acordo aqui, gente, é envelhecer, tá? Com muita sorte, né, eu vou ter esse benefício. E eu vou envelhecer. Eu não quero, né, morrer jovem. E aí eu entrei num curso, numa pós-graduação de psicogerontologia para estudar o processo de envelhecimento nas suas várias áreas. Né? Então, na área da saúde, na área da educação, na área que é do empreendedorismo, né? da carreira, de todas as áreas, eu fui estudar isso. E aí, já complementando, hoje eu faço um curso, né? Na realidade eu faço uma matéria, por enquanto, que é gerontecnologia, que é o estudo de todos os aparatos tecnológicos que apoiam o envelhecimento. Né? Então, é isso. Que legal. E aí envolve aparelhos, imagino, que ajudam na audição, na visão, coisas desse tipo? Todos eles, né? Que tem tecnologia... Exato. Que tem tecnologia que pode ser
a tecnologia de processamento de dados, né, de computacional, ou não. Né? E aí os projetos, é que eu estou no começo, mas os projetos eles vão vir das mais diferentes áreas, né? Muitos deles apoiando a saúde, e você tem razão, né? São os aparelhos que voltados para cuidar da saúde de quem envelhece. E para engajar digitalmente o idoso também deve ter, né? Tipo, tem. O professor que está nos acompanhando, um dos projetos dele foi justamente porque ele percebeu que as pessoas estavam tendo uma perda cognitiva muito significativa e rapidamente. Então ele falou assim, olha, vamos tentar introduzir o aprendizado da tecnologia de computação, né? E ele, depois de um certo tempo de pesquisa, ele percebeu que quem foi engajado, quem estava fazendo o curso de tecnologia, aprendendo, né, a programar, enfim, a utilizar minimamente o computador, teve uma perda muito menos acentuada do que quem não fez. Perda do quê? Uma perda cognitiva, né? Cognitiva. Funções das suas funções maior. Quem não fez teve uma perda maior do que quem fez o curso. E esse é um dos pontos, né, Sueli, que a gente vê, as pessoas, à medida que vão ficando mais idosas, elas acabam tendo essa perda. Mas a gente sabe que as pessoas que têm atividades que realmente precisam usar o cérebro, mentais, geralmente elas têm uma longevidade ativa assim, muito grande. Né? Então, não só com TI, né? TI é claro, né, que exige muito isso, mas qualquer pessoa que tenha uma atividade, né, que acabe tendo que usar né, o cérebro, a cabeça, certamente ela vai viver muito mais e viver bem, né? E você, como que você vê hoje a questão dos profissionais sêniores? Que nós todos aqui somos, né? Por sinal. Sim. Né? Que, querendo ou não, ainda existe um preconceito aí no mercado, que o profissional sênior, de repente, não é mais bom para as grandes empresas, para o trabalho. Como é que você vê isso? Como é que você encara? E o que você passa para as pessoas, das suas palestras sobre isso? Bom, primeiro, a gente pode fazer o que a gente quiser, né, em qualquer idade, tá? Porque existem várias maneiras de envelhecer e cada pessoa é uma pessoa. Então, seria assim, ingenuidade minha falar que todo mundo tem uma perda cognitiva igual. Né? O que não é verdade. Minha mãe tem 92 anos e ela enxerga. E bem, eu uso óculos. Né? Tenho bem menos idade que ela. Então, assim, a maneira de envelhecer ela é própria de cada indivíduo. Tem aqueles que terão realmente, olha, não vou enxergar. Então, o importante é que eu me conheça e saiba as minhas limitações. O que eu não concordo, né, e que eu não acho que é correto, é você ter trabalhado numa empresa, né, ou no seu próprio negócio, né, se for um negócio familiar, durante vários anos, e aí quando chega os 60, 62, 65, você é demitido sumariamente. Então, assim, com 59 eu sou uma pessoa, com 60 eu já não sou mais essa pessoa e não valho a mesma coisa. Então, todo o meu conhecimento não vale nada e eu tenho que sair. Então, isso eu acho que não é correto. Tá? Se for a sua opção, né? Olha, eu não quero trabalhar mais depois de 60, vou me aposentar e vou fazer uma outra coisa. Ok, tá tudo certo. Agora, sumariamente, né, assim, ter que sair, né, obrigar a pessoa a sair, e aí isso eu não acho que corresponde, né, aos 60 ou 60 a mais de hoje em dia. Então, as pessoas elas são ativas e elas podem ocupar os cargos, né, e trazer esse conhecimento tanto para as empresas de N maneiras. Então, assim, o envelhecer, ele mudou. Uma vez a Miriam Leitão, ela falou assim, porque o conceito de envelhecimento envelheceu. Né? E eu achei muito interessante, porque assim, aquilo que a gente tinha, né, da pessoa que tinha 60 ou 70 anos, ela não corresponde mais à realidade. Então, assim, que eu falei, o meu acordo, né, é poder estar ativa, né? Eu não sei exatamente o modelo de trabalho, tá? Isso pode mudar, mas poder estar ativa durante muitos anos, né? Até quando eu quiser, e aí até quando
as outras pessoas maturam e também quiseram. Você tinha falado sobre demissão sumária de pessoas de uma certa idade, né? A gente sabe o que aconteceu no passado mais, está acontecendo menos, mas acontece e vai continuar acontecendo por um bom tempo. O que você acha que é uma boa atitude? O que você acha que a gente deve compartilhar com as pessoas para que se sintam mais preparadas se esse momento chegar? Eu acho que sim, a gente tem são 4 pilares que a gente deve prestar atenção, né? Primeiro é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Que é o aprendizado, que é a questão cognitiva, que é a saúde e os relacionamentos. Então, a gente precisa manter esses 4 pilares, porque se a gente não tiver saúde, pode ter oferta de emprego e que a gente não vai conseguir acompanhar o ritmo, né, de trabalho que nos for exigido, né, ou que a gente mesmo se exigir. Uma vez que esses pilares eles funcionem, né, tanto a empresa, quanto o poder público, quanto o próprio indivíduo, tem que criar mecanismos de poder manter essa pessoa dentro do mercado de trabalho, das mais diversas formas. Então, assim, eu trabalho numa empresa que é privada. Se essa pessoa quer continuar trabalhando numa empresa privada, tem que ter uma parceria, né? E deve ter formas criativas de a gente continuar trabalhando com esse profissional. Porque eu não acredito que todo o conhecimento que nós temos aqui, de 59 para 60, ele desapareça. Então, assim, como é que eu vou, né, eu enquanto empresa, pensar numa maneira de ter os jovens que têm um conhecimento diferenciado, e ele não é igual ao meu, porque ele não estudou Pascal, certo? Ele provavelmente não fez a trajetória que eu fiz, mas ele tem um outro conhecimento que eu não tenho, e a gente precisa assumir isso. É diferente. E eu acho, o conhecimento inclusive, que eu tenho. Né, eu ia comentar, Sueli, eu acho, inclusive, que esse cross-generation, de você poder ter junto as pessoas sêniores, experientes, vividas, com o pessoal com uma cabeça nova, um pouco mais atualizada em alguns assuntos, é extremamente saudável e benéfico para qualquer empresa, qualquer tipo de negócio, né? Sem dúvida alguma. Complementando o raciocínio do Mandel, Sueli, quando você faz cross-generation numa empresa, eu acho que também você sinaliza para aqueles mais jovens, não digo jovens de 20, mas aqueles mais jovens de 30, de 40, que aquela empresa cuida das pessoas que chegaram nos 50, nos 60, né? Então, eu acho também, só acrescentando ao que o Mando tinha dito, que é uma boa sinalização para os que estão querendo ficar na empresa, e muita gente quer ficar na empresa, né? Não é uma coisa que é anormal hoje em dia, né? Com certeza, você tem toda a razão. Eu fui líder de diversidade, equidade e inclusão durante 8 anos. Tá? E nesse trabalho, primeiro a gente criou a rede de mulheres, então trabalhei 4 anos como líder da rede de mulheres, depois 4 anos da rede racial, né, que trata as questões de pessoas negras, né, pretas e pardas. E depois eu ajudei a criar a rede de Generations, mas essa eu não liderei. E aí, o que eu via, né? Eu falei assim, olha, realmente tem uma defasagem de aprendizado dos dois lados, né? Cada um sabe ali no seu momento, então a pessoa mais velha tem uma sabedoria, tem alguns conhecimentos, a pessoa mais jovem tem outra. Mas como que a gente vai inspirar esses jovens, né? E como a gente também vai tirar as pessoas mais velhas do sofá? Então, pensando nisso, exatamente o que você está falando, eu falei assim, gente, eu vou fazer um projeto aonde eu possa inspirar esses dois lados. Quem é jovem possa ver que alguém 60 a mais trabalha, é alegre, tem uma vida produtiva, faz aquilo que ele gosta de fazer, estando numa empresa ou não. E, por outro lado, aquela pessoa que tem 60 a mais também vai se sentir com vontade de estar produzindo. E aí a gente fez um projeto fotográfico, né, que era para ser um projeto de fotos ao vivo, impressas, né? E aí veio a pandemia, a gente acabou fazendo um site. E hoje a gente disponibilizou esse site para as empresas, para quem quiser utilizar. Para quem não souber por onde começar essa questão de generations, então, assim, leiam as histórias, ouçam os vídeos, porque aí você tem exatamente isso que você falou. Então, começa, né, uma das coisas que ilustra
o trabalho das redes de diversidade e inclusão nas empresas pode ser esse site que tem essa discussão. Né? Então, quem é jovem olha e fala assim, nossa, mas ele faz isso. E aí, quem é mais velho fala, eu ainda posso fazer isso. Né? Na carreira, conta sua história? Ah, tá, já ouvi algumas lá. Aliás, o site é lindo e a gente vai colocar o link aqui na descrição desse podcast. Vale a pena visitar e conhecer, que é muito interessante as histórias. Sérgio, você ia falar alguma coisa? Isso, mas Sueli, ainda se tem muita dificuldade, assim, já que você está escrevendo um livro sobre comunicação, entre como comunicar. Por exemplo, eu vejo que a geração nova agora, de 20 e poucos, basicamente é texto. Eu tenho uma sobrinha que eu mentorizo ela na carreira dela e ela insiste em mandar texto e eu falo para ela, eu não sou geração de texto, me liga, eu quero conversar, não quero ficar digitando com você, não está difícil. Como é que você está vendo isso? Não existe, isso não é uma grande barreira entre os mais gerações, novos, né? entre as gerações. Existe. A gente acaba ficando um pouco aflito, né? Porque ou eles, no máximo, eles mandam um áudio, né? Só que assim, é unilateral, ele manda o áudio, ele grava e manda para você, então não tem a interação, né? Não tem esse contato. E aí, assim, a gente tem eu trabalho com várias meninas, né? Eu digo meninas porque são redes de mulheres, então realmente são várias meninas, são várias jovens, rodeada de jovens, tem jovem na família como você, né? E assim, eu acho que é uma mudança de era. Né? Então, assim, as coisas realmente estão mudando e eu acho que dificilmente vai voltar a ser como era. Então, assim, como que a gente vai abandonar? Nós mesmos, a gente também usava muito... Não tinha smartphone, né? Não tinha. A gente não usava. E hoje a gente não usa tanto quanto os jovens, mas a gente também usa. Então, por exemplo, eu conversei com vocês muito... Tudo bem, a gente também ligou, conversou por telefone, mas eu também conversei pelo WhatsApp. Então, eu acho difícil que a gente consiga romper essa tendência, que já não é tendência, né? Porque já está aí. É a realidade que a gente tem hoje, né? É a realidade. Agora, eu vou dizer uma outra coisa para você. Eu escrevo, às vezes, alguns artigos, bem pequenininhos, né, no LinkedIn. E aí, como todo mundo, não é o que você está fazendo agora, tá? Fique bem claro. Mas muitas pessoas, eles acusam os jovens de que eles são desligados, de que eles não percebem a necessidade das outras pessoas, eles são egoístas. Gente, tanto ouvir falar mal da juventude, eu falei, poxa, eu já fui jovem também, e eu prometi para mim mesmo que eu não ia esquecer como eu fui, né? E o que eu fiz, as necessidades que eu tinha e tal. E aí eu falei assim, vamos olhar com uma lupa um pouquinho mais perto, né? Quem é esse jovem? E aí eu tive uma experiência recente com uma jovem bem próxima, que elas era uma jovem que depois levou mais 2 ou 3 amigos. Ela percebeu que no hospital onde ela tinha ficado, todo mundo recebia presente, menos os funcionários. Então, assim, recebia o médico, recebia o doente, mas os funcionários, demais funcionários, né, não recebiam presente. E ela ficou muito tempo ali. E aí ela mobilizou os amigos e eles conseguiram aproximadamente 400 brindes. Eles montaram 400 kits e foram levar para os colaboradores do hospital. Então, assim, a maneira deles, eles estão ligados. Né? E aí, sem fazer nenhum trocadilho com ligado no smartphone ou ligado no telefone, eles prestam atenção no que acontece. É que não é da mesma maneira que a gente... Né, presta atenção no que a gente interage. E eu também sinto a mesma falta que você, tá bom? Mas outra grande dificuldade que eu reparo, Sueli, é um ambiente virtual. Por exemplo, ainda na minha sobrinha, o primeiro estágio dela, ela estuda TI, o primeiro estágio dela é home office, e a faculdade dela, a maior parte é online. Entendeu? Então eu fico preocupado, gente, a menina não tem network nenhum. O network que a gente conhecia de estar ali conversando, criando conexões, vínculos, não tá existindo.
A questão do vínculo ela é importante e ela deve ser analisada assim. Da mesma maneira que não existia a tecnologia para nos apoiar, e hoje existe, né? A gente faz essas cirurgias à distância, também pode ser que uma pessoa que foi formada desta maneira, né? Que foi formada à distância, vai usar recursos tais, né, que a presença talvez não seja necessária. Tá? Fica aqui a minha colocação, mas a minha afirmação, como coach, inclusive, né, que quer mudar o mundo uma conversa por vez. E não é uma conversa por WhatsApp. Ah, verdade. Né? Um oi pelo WhatsApp não vai resolver muito. Eu gostaria de ter a oportunidade de mudar o mundo uma conversa presencial por vez. Mas a gente atende também à distância. Eu acho que vai ser difícil mudar, mas assim, esse ponto que o Sérgio levantou, você trabalha numa empresa de serviço, como nós também, como que você faz para se admite um trainee para a empresa? Tá. Ele ficar... já estou vendo, não digo na nossa empresa, ou não digo que é na sua, mas já estou vendo no mercado que as pessoas querem sair da faculdade e querem trabalhar home office. Como você lida com o recém-formado que precisa aprender? E a gente sabe que para a pessoa aprender em home office, ela demora 2 anos o que ela aprenderia em 2 meses, trabalhando ao lado de outro, né? Como que você lida com esse tipo de situação? Existem 2 lados e 2 moedas, né? Acho que dos 2 lados tem ganhos e tem perdas. Então, por exemplo, qual que é a minha opinião, Sueli, né? Eu acho que realmente quem está começando a carreira deveria ter a oportunidade de viver num ambiente empresarial onde essa pessoa teria interação dentro de um escritório. Desculpa te interromper, mas os seniors, que seriam os interlocutores dessa pessoa nova, não estão lá, né? Não estão no escritório. Né? Exatamente. Essa é a contrapartida. Então, assim, para que eu tenha o estagiário no escritório, só faz sentido se ele tiver uma pessoa matura ali para ter se tiver um escritório. Se tiver escritório e tal. E aí, escritório, fábrica, enfim, né? Um ambiente que for o profissional daquela área, né? E tem um ganho, assim, inegavelmente. Gente, o contato humano é humano, né? O humano é um ser gregário. Ele depende do outro, ele depende da interação, né? Agora, a forma de interação, que é o que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, como é que vai ser? Vai ser à distância? Vai ser, vamos uma vez por semana? Vamos com 3 dias e tal? E realmente, como você disse, a tendência é que tenha um retorno, ainda que parcial, para as empresas, mas precisa combinar os dias, né? Porque senão o estagiário só vai na quarta e o maturo só vai na sexta, não vai funcionar. Não vai rolar. Mas dos 2 lados tem ganhos. Assim, a liberdade que quem trabalha em casa ganhou, ela também, eu acho que é parcialmente irreversível. A maioria das pessoas, elas não querem, inclusive quem está saindo da faculdade, eles não querem ir para o escritório. Por quê? Você pode acompanhar o seu filho, porque você pode ficar de pijama, porque você pode ir ao supermercado a hora que você quiser, você pode ir lá na sua piscina fazer a natação a hora que você quiser. Então, tem um ganho de qualidade de vida importante, mas tem uma perda dessa questão social, da interação e do aprendizado, porque eu também acho que ele pode ser muito mais rápido se você tem alguém ali do seu lado, dependendo do que for, né? Tem essa perda. Então, assim, mas o que eu acredito de verdade, né? Eu acredito que nós somos suficientemente inteligentes, e aí não estou falando só em empresa, estou falando em pessoas, né, para achar um equilíbrio, para achar qual é o ponto que seja bom na comunicação entre as pessoas e o ponto que seja bom no aprendizado entre essas pessoas. Mas a gente vai encontrar uma saída, gente. Com certeza. O meio termo vai acontecer, né? Para gente, todo mundo ser produtivo e ter qualidade de vida. Mas alguns aspectos aí, qualidade de vida e networking, são muito importantes. Pessoal, tenho certeza que esse papo tá muito legal, pelo menos eu estou gostando muito com a Sueli. Muitos pontos interessantes aí para a gente discutir, refletir, né? Não só conversar aqui, mas a gente pensar depois.
E eu imagino que esse papo seria muito legal se mais pessoas pudessem estar participando, pudessem estar assistindo. Então, você que está acompanhando o nosso podcast, seja no YouTube, ou seja na plataforma de podcast, fica à vontade de compartilhar, né, com as pessoas que você conhece, que possam se beneficiar das informações, do conteúdo que a gente está conversando aqui, tá? Então, fica à vontade de fazer isso e de seguir, né, os nossos canais no YouTube e nas plataformas, tá? Agora, voltando para você, Sueli, essa tua carreira longa, uma série de coisas que você já passou, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Pânico? Não. Não? Não. Nem antes da pandemia, nem depois da pandemia, né? Mas, assim, ao longo da minha carreira, em pânico, não. Assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? E eu sempre acho que as coisas vão dar certo. Então, só para te dar um exemplo, quando eu prestei vestibular, eu demorei para descobrir que as pessoas sofriam quando elas prestavam vestibular. Porque eu achava que eu ia fazer a minha parte, que era estudar, que era me dedicar e que naturalmente eu ia passar. E eu achava que era assim com todo mundo, e as pessoas não pensavam dessa maneira. Por exemplo, para comprar um apartamento, todo mundo falava assim, olha, quando você comprar seu primeiro apartamento, isso vai ser fenomenal, vai mudar sua vida, você vai ter maravilhoso e tal. E aí eu comprei o apartamento e eu fiquei esperando essa sensação. E que era a coisa mais importante da minha vida. Não, gente, o mais importante são as pessoas, o mais importante não é comprar um apartamento, não é passar no vestibular. Então, assim, talvez por isso eu não tenha pânico também, né? E talvez por isso eu não tenha essa ansiedade desenfreada que muitas pessoas têm. Eu não estou falando em momentos ansiosos, né? Porque no mundo que a gente vive, eu acho que é muito difícil que a gente não tenha um certo grau de ansiedade. Mas, assim, pânico, ansiedade ou a depressão, não tenho. Mas eu também trabalho isso desde muito jovem. Desde muito cedo, para que tenha essa serenidade, de fazer coisas que eu não me arrependa, né? Porque eu pensei e achei que naquele momento era a melhor coisa a se fazer. Então, assim, eu nunca cheguei a ter pânico de que alguma coisa não fosse dar certo ou não fosse funcionar. Não, nunca tive. Entendi. Mas apesar de você ser uma pessoa bem resolvida, pelo que a gente nota, como você consegue conciliar? Porque o teu trabalho principal te toma o dia todo. Você escreve livro, você dá aula, você faz mestrado, você estuda, como é que chama? Psicogerontologia. Você se diverte? Exatamente, você se diverte. Eu sou casada, eu tenho um marido, tenho 2 enteadas, tenho mãe, tenho irmão. Agora tenho também sobrinhas gêmeas, né? Sobrinhas, netas gêmeas. Como é que você consegue? E você dorme quantas horas? Olha, na realidade, eu sou matutina, eu acordo cedo. E eu não durmo tão cedo, né? Então, mas dá tempo de fazer tudo. Claro que não foi tudo ao mesmo tempo, né? Tem aí ao longo dos anos. Mas eu me lembro de trabalhar, né? Durante o horário comercial e um pouquinho mais, né? Fazer o mestrado e, ao mesmo tempo, dar aula. Então, eu chegava no estacionamento e o rapaz perguntava, hoje você está de professora ou você está como aluna? Né? Porque as faculdades eram uma em frente à outra, né? Era ali na Consolação, Mackenzie em frente à PUC, eu lecionava no Mackenzie, né? No pós-graduação do Mackenzie, e fazia o curso de psicogerontologia na PUC. Né? Então, assim, eu tinha essas 3 coisas ao mesmo tempo. Na realidade, nessa época, eu morei na Aclimação e depois morei aqui em Moema. Entendi. E é relativamente fácil. Mas sabe uma coisa, pelo menos é o que eu acho, né? Quando você faz as coisas que você gosta, com prazer, você está com entusiasmo, essa questão de tempo, claro que o tempo está lá, a gente não vai alterar o tempo, mas fica muito mais leve, né? A gente consegue levar tudo isso porque são assuntos que a gente está curtindo muito. Sueli, eu fiquei curioso com uma coisa que eu sei, né? Que você foi convidada para fazer algumas palestras pela ONU, né? Você pode contar um pouco como é que foi isso, o que levou, para onde você foi, contar um pouco desse seu lado. Exatamente.
enquanto eu estava líder de diversidade e inclusão da rede de mulheres, tinha a ONU fez um evento na Serasa, né? E aí tinha um pitch de 10 minutos para empresas de tecnologia. Porque vocês sabem, né? Muitas vezes as empresas de tecnologia, em algumas questões, elas são parceiras, elas não são concorrentes, né? Então, estavam várias empresas de tecnologia para fazer esse pitch e corroborar com o tema daquele ano, né, de empoderamento feminino. E aí eu me lembro que eu preparei, aí pedi para as pessoas revisarem, estudei esse pitch, e queria que desse certo, e também não queria atrapalhar o evento, né? Passar o tempo. Então, assim, eu não tinha o hábito de falar em 10 minutos e passar toda a mensagem, então eu precisei treinar, né? E aí, tá bom, estava bem, achava que estava bem para fazer esse pitch. Fui, fiz essa apresentação, e aí quando eu desci do palco, muita gente me cumprimentou. Aí, quando eu saí, as pessoas vinham atrás de mim e falavam, Sueli, mas a gente gostou muito do que você falou e tal, e eu fiquei super feliz, né? Porque você ter um reconhecimento ali daquilo que você, da mensagem que você queria transmitir, que conseguiu transmitir. E a partir daí, a pessoa que era a líder da rede da ONU Mulheres aqui no Brasil falou, Sueli, tem um evento, né, em Bruxelas, e que você está convidada, então, para ir até lá e representar o Brasil, e representar a sua empresa, né, só países em desenvolvimento. Eu falei, nossa, que legal, né? Legal. Eu vou para a ONU, né? E aí, assim, o meu irmão já tinha feito um trabalho na ONU, nos Estados Unidos, se eu não me engano, Estados Unidos ou Suíça, não me lembro direito. Mas, enfim, já tinha ido. Eu falei assim, mãe, você vai ter 2 filhos que já falaram na ONU, né? Então, assim, igual, mãe, estou na ONU, né? E aí, fiquei muito feliz. Bom, fui pedir a liberação aqui da minha área e fui prontamente assim abraçada e me liberaram para fazer. E você levou o nome da empresa junto com você, né? Sim, com certeza. Com certeza. Para a empresa é fantástico isso. Para a empresa é bom, né? Claro. Exato, porque assim, na realidade, ela que havia sido convidada da minha pessoa, né? Enfim. Tá. E aí fui. Acontece que uma semana antes, a minha mãe, ela infartou e teve um AIT, né, ao mesmo tempo, e foi internada. E aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, não, eu não vou mais, né? Já está resolvido. Não vou. Ela mora no interior, então eu vou até lá e vou ficar com ela e não vou visitar. Quando eu cheguei lá, né, outra mulher alfa, né? Aí ela virou para mim e falou assim, quando você vai mesmo? Assim, né, me recebeu com, oi, que dia que você vai viajar para Bruxelas? Aí eu falei assim, não, eu estou pensando aqui, não sei ainda se vou, tal. E aí, tanto ela quanto o meu irmão disseram, não, você vai. A mamãe já melhorou, a gente está bem assistida e tal. E meu marido falou, não, eu acho que você veja o que você pode fazer, o que você consegue fazer, mas a gente te apoia caso você queira ir. Eu falei, tá bom, vou pensar. E aí minha mãe foi melhorando. Quando foi no sábado, ela saiu do hospital e a minha viagem era na segunda-feira. E aí eu fui. Eu falei, só que com a promessa de vocês colocarem ela no vídeo, aí a tecnologia nos ajudando, de manhã, tarde e à noite, né? Para que eu tenha certeza. Não adianta eu falar, a mamãe vai bem. A mamãe, não quero saber, eu quero falar com ela. E aí, não, tudo bem, com essa promessa eu acabei indo. E foi uma experiência sensacional, porque neste evento, né, a pessoa que era a vice-presidente da ONU Mulheres, ela também tinha sido presidente, né, era africana, e aí teve toda a conversa, né, a respeito de mulheres, o que se pode fazer para as mulheres em países em desenvolvimento e tudo mais. E aí tinha empreendedoras, né, a fala dela, no final, foi muito impactante, porque ela disse o seguinte, a gente precisa prestar atenção, né, porque na sigla STEM, né, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em inglês, né, falta a palavra A, de arte. E ela nem sabia que eu tinha feito artes plásticas e processamento de dados, gente. Então, para mim, foi assim, a coroação daquilo que eu havia trabalhado 30 anos a vida inteira, para ter o reconhecimento
E aí eu voltei para o hotel, assim, muito emocionada. Você contou para ela que tinha estudado artes? Não contei, ela não contou. Não soube, não, nem antes nem depois, ela não ficou sabendo, né? Assim, tinha um protocolo e a parte mais formal, embora a gente tenha acesso a ela, conversamos com ela depois, tiramos foto, ela participou do coquetel que teve, né? Mas ela não ficou sabendo. E aí, quando eu voltei pro hotel, eu falei assim, gente, não é que eu estava certa? Não é que as escolhas, né, foram acertadas sabe, aquela consegui, né? Consegui chegar. E assim, e as pessoas reconhecem que isso é importante, que isso funciona, né? E que realmente melhora a vida das pessoas. Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, assim, pelo próprio momento de estar ali sozinha, né, e tudo. E aí acabei voltando para cá. E aí fui convidada pela terceira vez para falar num evento da ONU, que foi no WEPS, né, que é o prêmio para as mulheres também. E aí fui fazer uma apresentação, fui fazer uma palestra mesmo, né? Aí tinha um tempo definido e tal, então falei pela terceira vez. E é assim, a gente vai contribuindo, ainda que um pouco, né, para que essas transformações aconteçam, né, e que realmente as pessoas vivam melhor. Então, é um pouquinho para as mulheres, aí tem a questão racial também, né, que eu também sou uma representante, tem a questão do pessoal 60 a mais. Então, aonde tiver, a gente fala o seguinte, a gente tem que falar de diversidade, tem que falar de qualidade de vida e de vida boa, né, até quando o assunto não for vida boa, né, até quando o assunto não for diversidade. E a gente tem que falar de educação até quando o assunto não for educação. Porque eu falei, eu sou uma pessoa curiosa, e aí, para satisfazer a minha curiosidade, a gente precisa estudar, né? E aí, de vez em quando, tem uma ONU que entende que, poxa, que aquilo que ela fala faz um pouco de sentido, né? Então, vem aqui falar para a gente, né? Tem a ver, né? É muito gostoso. Parabéns. Parabéns. E você juntava nessas conversas, nessas palestras que você dava para a ONU, você ligava com tecnologia ou era só... Você ligava com o teu trabalho do dia a dia, ou com tecnologia mesmo? Sim, porque o que acontece, né? Embora a gente não está aqui para fazer a propaganda de produto, né? Mas a gente tem produtos de educação, né? Eu sou professora universitária, então eu trabalho com educação. A gente tem produtos que falam de diversidade, né? E que ajudam, porque assim, a tecnologia, ela ajuda você, né? Se você prestar atenção, não estiver distraído, né, a tirar um pouco dos vieses que a gente tem inconscientes, né? Então, a gente também trabalha com isso, então tem que levar isso para as pessoas, né? Eu tenho que falar para uma ONU o que a gente faz e o que a ferramenta possibilita que você se beneficie do uso dela, né? Que essa é a nossa razão de existir, né? Um programa pelo programa, a gente não tem graça nenhuma. Eu falei, eu nunca fui programadora. Então, aí a gente vai voltar naquilo que você colocou lá no início. Se eu pegar aquela pessoa, né, que trabalha com a user experience e o programador, e se eu trouxer essas duas pessoas para fazer algo que melhora a vida das pessoas, aí a nossa função está super cumprida. Né? E se para isso a gente precisar ser a pessoa do meio ali, que faz um lado conversar com o outro, aí tá... Porque assim, a programação pela programação, gente, a menos que você seja realmente que adora muito programar e só ver o código ali, mas sem aplicabilidade, então assim, não faz muito sentido. Eu preciso programar de modo que eu melhore a vida de alguém. E aí a gente tem sim soluções para isso, que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Esse é o ponto, né? Qualquer coisa que a gente faça, que a gente desenvolva, alguma solução, é para resolver um problema, uma situação, ou trazer um benefício para as pessoas, né? Exatamente. E, Sueli, a gente está chegando no final. Eu fiquei curioso com uma coisa. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida que você faria diferente? Não. E aí eu explico para você por quê. Eu costumo dizer que assim, arrependimento é uma coisa que não tem no meu dicionário, tá? E aí eu estou falando de grandes questões, né? Claro que a desculpa no dia a dia, um erro, um tropeço, né, que a gente dá, isso é normal, natural da vida do dia a dia.
mas eu costumo pensar um pouco antes de fazer, né? E avaliar os cenários. Então, depois que eu fiz, também não adianta, da mesma maneira que eu tento não te prejudicar, eu também tento não me prejudicar. E aí, se eu ficar remoendo e arrependida de que eu poderia ter feito diferente, que a vida seria... eu não vou para frente, né? Eu não vou evoluir. E ainda vou perturbar quem estiver perto de mim, né? Porque pessoa perturbada... Incomoda. Quem está feliz não perturba ninguém, né? Então, assim, arrependimento, né? Não, acho que eu não tenho nenhum arrependimento, né? Eu fiz aquilo que eu podia, eu fiz as escolhas que eram possíveis. Eu sou bastante feliz com as escolhas que eu fiz, tanto profissionais quanto pessoais. E as pessoas, elas falam, né? Elas falam, poxa, mas você trabalha e você trabalha feliz, né? Porque, assim, o que acontece é que a gente não pode ficar... Eu ouvi cada pessoa que me deu um conselho, cada pessoa que foi meu mentor, ainda que eu não soubesse que era mentor naquele momento, ouvi cada pessoa, não me distrair, né, naquilo que eu acreditava, né, lá nos meus 20 e poucos anos, né, quando eu falei assim, nossa, isso pode mudar não só a minha vida, como pode mudar a vida das pessoas. Então, assim, eu fui fiel a isso, né, e sou fiel até hoje. Eu adoro computador, gente, adoro. Mas eu amo as pessoas. Então, assim, valeu a pena cada minuto da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Eu tenho uma certa tranquilidade mesmo, uma certa paz interior com relação a isso. Deixa eu só te contar mais uma historinha que eu acho que essa eu não te contei. É rapidinho. Vamos lá. A gente fizemos um evento na empresa, né? E eu estava ali, né? Porque você sabe, a gente olha no computador, mas olha no celular e tal, estava ouvindo o evento e ao mesmo tempo fazendo uma outra coisa aqui, escrevendo, enfim. E aí, de repente, a pessoa que estava falando, que foi uma pessoa convidada, ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, ela tem uma história de vida muito, assim, difícil, mas muito difícil. Ela disse que em determinado momento ela imaginava que, será que viver vale a pena, né? E ela disse que foi num evento, e naquele evento ela ouviu duas pessoas falando. E aí tinha um homem e uma mulher. E aí essa mulher, ela falou assim, nossa, será que um dia eu vou ser igual a ela? Será que eu vou falar como ela fala e tal? E eu tô lá ouvindo, né, e tal. E aí, de repente, ela virou e falou assim, e essa pessoa era a Sueli Nascimento. Gente, quando ela falou isso, eu levei um susto. Eu falei assim, como assim Sueli Nascimento? Sueli Nascimento sou eu, né? Aí aquela compulsão generalizada. Eu, né? Aí todo mundo na empresa começou a me chamar e mandar mensagem, mandava no WhatsApp, Sueli, você está na reunião, você está aqui no evento, você está no evento. Começaram a me procurar, eu não sabia nem o que falar. Aí eu falei assim, gente, será que eu abro a tela? Será que eu não abro? Porque eu estava com a imagem com a tela fechada. Abro, não abro? Aí falei assim, não, deixa eu abrir. Mas eu não tinha nem palavras para agradecer a menina, né? E falar. Eu falei assim, como assim, né? Como que ela está falando isso? E aí entrei, falei, agradeci e tal. E depois eu fiquei pensando durante uma semana, né? Falei, poxa vida, às vezes uma palavra que a gente fala, você muda a vida das pessoas, né? Muda a vida. Por isso que eu falei, assim, esse trabalho, né, quando é sério, claro, né, tanto de coaching quanto mentoria, ele muda a vida das pessoas, e da mesma maneira que mudou a minha, né? Mas quando você está atento, né, quando você presta atenção e você não se distrai com a sua própria vida. Então, assim, eu tive a oportunidade de agradecer pessoas 10 anos depois, né? Porque quando eu tomei consciência que aquilo que ela fez por mim era realmente uma mentoria e era o tempo dela dedicado para mim, então eu consegui agradecer, assim, sou bastante feliz por isso. Então, assim, não tem arrependimento, né? Tem aquilo que a gente fez que era o melhor naquele momento. Claro, e se errar também, volta lá e pede desculpas. Ele faz parte, né? A gente aprende com os erros. Mas uma coisa interessante, né? Como a gente tem o poder de impactar a vida das pessoas sem perceber, né? Exatamente. A gente não está pensando em fazer impactar. Simplesmente a gente vai fazer as coisas que a gente acredita que sejam as corretas, as certas, e acaba impactando. Servato, você ia fazer uma pergunta ou colocação? Isso.
Isso. Voltando lá no início, Sueli, que você falou, o Mândio citou e você confirmou que é uma pessoa T-shaped. Assim, eu entendo que T-shaped é uma pessoa mais generalista, mas tem uma hora que aquele T vai mais profundo, que é a parte de cima do T. O que você se sente, qual que é a tua área de atuação que você se acha mais, que tem mais conhecimento? Que é o T, que é a parte vertical do T. Na realidade, assim, o que se manteve esse tempo todo, né, e que eu trabalhei a minha vida inteira, foi na área de tecnologia. Tá? Embora, então, assim, você conhece aquilo que você faz? Conheço, né? Nessa empresa que eu estou há 26, quase 27 anos. Então, eu acredito, né, que faça bem aquilo que eu faço. A maioria do tempo eu trabalhei na área de localização, né? Que é adaptando os nossos produtos à realidade nacional. Então, que coincidência! Eu trabalhei muitos anos nessa área também. Não sabia, olha só. Mas que produto que eu adaptava? Né? Eu entrei trabalhando com finanças e controladoria, porque eu tinha vindo da auditoria, embora eu tinha vindo da auditoria de sistemas, assim, a maioria do tempo eu trabalhei com soluções de recursos humanos. Então, tecnologia aplicada às pessoas, e por isso que eu falei também que a gente tem soluções que ajudam a vida das pessoas mesmo. Né? E dentro disso tem, inclusive, mentoria, tem software de mentoria, né? E software para olhar preconceito e vieses inconscientes e tudo mais. Né? A gente tem inteligência artificial para fazer isso e tudo mais. Então, esse é o pilar, né, que sustenta, né, a parte horizontal do T. Hoje, eu já não trabalho mais na área de localização. Eu trabalho numa área de treinamento. Gente, não tem como fugir da humanas, né? Então, essa tecnologia, ela é o suporte, mas eu trabalho vendendo soluções, né? Eu trabalho hoje numa área comercial, vendendo soluções de capacitação de pessoas. Então, software e serviços de treinamento. Entendi. Legal. Tá? Então, assim, agora, eu acho assim, as coisas elas foram convergindo de uma determinada maneira, porque eu dou aula desde os meus 11 anos de idade. Então, eu dava aula para os meus colegas, e eu negociava com as mães, entendeu? Então, assim, a veia comercial já existia, né? Que é onde eu estou hoje, na área comercial. A veia de educação também. Por isso que não dá para ser triste. Por isso, muito feliz. Porque as coisas, embora elas pareçam desconectadas, esta é a minha essência. A minha essência é trabalhar a educação, é trabalhar pessoas, é melhorar a vida delas. E aí eu preciso da tecnologia para isso, tá? E faço bom uso dela, e aí sem fazer, inclusive. Gente, que legal. Bem, a gente está encerrando, Sueli. E se as pessoas quiserem te contactar, quais são suas mídias sociais? Se você quiser compartilhar agora, fique à vontade. Tá, então assim, o mais fácil mesmo é o LinkedIn. Né? Então, pode entrar lá, Sueli Nascimento Gavranic dos Reis, e aí a gente pode começar um papo, continuar o papo sempre que as pessoas quiserem, são super bem-vindas. E quem fica amigo, eu não largo nunca mais. Então, vai para todo sempre. Que legal, amizade para a vida inteira. Então, eu queria te agradecer muito o teu tempo de estar aqui com a gente, de compartilhar a sua história, compartilhar tanta experiência. Aliás, o tempo foi muito curto, né? Porque acho que tem muito mais coisa para a gente conversar. Agradecer o Luiz Servati, agradecer o Sérgio Azevedo pela participação, foi muito bom esse papo. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, não esqueça de curtir, de compartilhar e mandar seu feedback também. É muito importante a gente saber o que vocês estão achando, porque a gente está sempre procurando evoluir, tá? Além disso, nós temos a nossa página, o nadadepânico.com.br, temos o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, e temos um grupo no LinkedIn, o Nada de Pânico. Então, dessa forma, nós encerramos hoje e desejo para todos um ótimo dia, uma ótima noite. Lembrando sempre, né, que a vida é repleta de oportunidades, por isso, nunca é tarde. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.